A Agência Nacional do Petróleo de São Tomé e Príncipe tem dificuldades financeiras para suportar e suprir as suas despesas regulares. A informação foi hoje avançada pelo diretor executivo da agência, Olegário Tini, durante uma audiência tida com o presidente da Casa Parlamentar, Delfim Neves. Confira na íntegra a entrevista e as explicações dadas aos órgãos de comunicação social. O encontro com o Sr. Presidente da Assembleia Nacional tem a ver com, portanto, eu venho em representação da Agência Nacional de Petróleos, ANP, e pedimos o encontro porque a ANP, há cerca de um ano para cá, propôs ao governo são tomense uma alteração legislativa, nomeadamente da lei das receitas petrolíferas, como forma de resolver um problema de fundo, eu diria estrutural, porque passa a agência neste momento. O que é que se passa? A agência é uma instituição com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. A nossa lei, os diversos diplomas têm disposições que estabelecem que para que uma agência, uma instituição pública tenha autonomia financeira, é preciso que ela consiga arrecadar pelo menos 2/3 das receitas de que necessita para o seu funcionamento. Neste momento, a prática é de que a agência funciona com base no orçamento geral do Estado, nomeadamente os 2/10 que o governo providencia, portanto, à agência todos os meses, passe o pleonasmo. O que quer dizer que, ou melhor, com esses 2/10, a agência só consegue cobrir cerca de menos que 1/3 das suas reais necessidades. E a situação vai se tornando cada vez mais, eu diria mesmo, calamitosa. Portanto, a situação tem impacto muito negativo no funcionamento da agência, que passa por situações como, por exemplo, a agência não consegue sequer cumprir os seus deveres legais em relação ao IRS, pagamento, por exemplo, de impostos ao Estado, não consegue cumprir, por exemplo, em relação ao pagamento das participações dos trabalhadores na Segurança Social, de forma regular, e o que é pior é que a agência não recebe do Estado, e eu vou dizer de forma muito simples para que toda a gente entenda, o dinheiro suficiente para o seu funcionamento regular. Portanto, não consegue pagar essas despesas, que são despesas legais, portanto, segurança social e impostos, porque não recebe o dinheiro suficiente do Estado para pagar. E a agência não tem, por parte do Estado e de acordo com a lei, outras receitas para fazer face ao seu funcionamento. Logo, não pode fazer milagres. A agência recebeu, por exemplo, na sexta-feira passada, uma carta da Direção de Impostos, dizendo que a agência tem uma dívida acumulada de acima de 200 milhões de dólares, 200 mil dólares. E que se não pagar num prazo de 10 dias, poderá ter contra si um processo de execução. Portanto, processo executivo, ou seja, cai sobre os bens da agência e por aí fora. Ou seja, é um paradoxo completo, uma contradição completa. O Estado não dá à agência os meios para funcionar e, por outro lado, exige aquilo que a lei também exige, mas que a agência não pode de modo nenhum resolver. Mas, para além disto, o problema maior é de que nós, São Tomé e Príncipe, vamos passar para uma fase, em finais deste ano, princípios do próximo, vamos fazer o primeiro furo na nossa zona econômica exclusiva, no bloco 6. Isto significa que nós podemos passar a ser, dentro de poucos anos, se os resultados forem positivos, podemos passar a ser um país produtor de petróleo, pelo menos uma primeira descoberta petrolífera. Isso significa que a agência tem que estar suficientemente estruturada, tem que ter quadros com experiência suficiente e em quantidade suficiente para fazer face ao funcionamento regular face às empresas petrolíferas. Nós temos no país hoje cerca de 8 empresas petrolíferas. Dentre elas, as 3 das maiores empresas petrolíferas do mundo estão em São Tomé e Príncipe.
E este é um trabalho urgente, ingente e extremamente exigente. Ora, a agência não consegue, por exemplo, para esta fase de furo que se aproxima, pagar a um técnico com qualidade, com experiência suficiente para assessorar a agência neste processo que é extremamente complexo, para o qual nós, na agência, não temos capacidade suficiente, técnica suficiente. Recursos humanos, quer dizer. Recursos humanos, naturalmente. Por outro lado, por causa do furo que se vai fazer dentro de pouco tempo, há muitas empresas que estão a entrar para o país, empresas prestadoras de serviço. Elas registram-se com a agência para poderem funcionar e a partir pagam um certo montante, são $1.500 cada registro, e a partir daí elas instalam-se. A partir do momento em que elas começarem a recrutar quadros nacionais, o que vai acontecer, o que pode acontecer é um risco real, é que começam a caçar os principais quadros da própria Agência Nacional de Petróleos. E a agência poderá ficar depenada em termos de recursos humanos numa fase crucial. Falou sobre autonomia financeira, quer dizer que, mas a agência tem estado a gerar algum dinheiro e não vai durar. Excelente questão. A questão que se coloca é a seguinte: as atividades da agência fazem entrar para o Estado São Tomense por ano uma média, desde que a agência existe, de $4,5 milhões. 4,5 milhões, ok? Que entram diretamente para a conta nacional de petróleo. Está numa conta especial criada nos Estados Unidos da América. Mas para além desse montante, entram todos os anos, no mínimo $1 a 2 milhões, mais, para projetos sociais. Vocês costumam ouvir inauguração de escolas, inauguração de centros, não sei o quê e tal, a instalação de água e por aí fora, e formação. Neste momento, a agência vem financiando acima de 1.000 estudantes são-tomenses, ao nível da universidade, ao nível do ensino secundário, 10º ano e 12º ano, no Príncipe, nomeadamente, e a São Tomé. Portanto, tudo isto é dinheiro que a agência gera com a sua atividade. O que nós estamos a solicitar ao Estado de São Tomé é, desse dinheiro, com base em cálculos feitos de forma objetiva, transparente, com base no orçamento que a agência apresenta e tem que apresentar todos os anos, digam, olha, uma percentagem de 0,0 qualquer coisa, que fica para o funcionamento regular da agência, de modo a que a agência possa responder às necessidades fundamentais para o seu funcionamento. Ok? Só para terminar, para vos dar um exemplo, a agência tem, por exemplo, na sua composição, em termos de estatutos, tem um órgão que é o Conselho de Administração e depois tem a sua direção, diretor executivo e diretores. Eu vou vos dizer uma coisa que podem achar um disparate completo, algo que não faz sentido nenhum. Os membros do Conselho de Administração têm em atraso cerca de 10 meses de salário. Salário, uma contribuição que se lhes dá pelo seu trabalho, que é um trabalho importantíssimo, porque a agência não tem meios para lhes pagar. A agência precisa de meter quadros novos nesta fase. Não tem meios para pagar. Não abre o concurso porque não tem meios para pagar esses quadros. Mas tem gerado dinheiro. Gera muito dinheiro, mas entra para os cofres do Estado, por um lado, portanto, a tal Conta Nacional de Petróleo. Por outro lado, entra através de projetos sociais e entra através da formação de quadros são-tomenses. Quer dizer que a agência não tem controle da Não, verba? não tem qualquer controle, não tem acesso a esse dinheiro, porque isso está tudo estabelecido através de uma lei especial, que é a lei das receitas petrolíferas, de como é que o dinheiro gerado pela atividade petrolífera entra e deve ser utilizado. Portanto, a questão que se coloca, e mais, só para vos dizer, a título comparado, as instituições semelhantes em Timor, em Moçambique, em Angola, na Guiné Equatorial e por aí fora, todas elas funcionam com fundos que são de facto disponibilizados para que essas instituições possam agir com autonomia. Bem, é preciso dizer o seguinte: quando se fez a alteração quando se criou os estatutos da agência e sobretudo quando se fez a alteração em 2014, incluiu-se uma disposição que tinha o objetivo de resolver este problema.
dizia-se numa das disposições do Estatuto da Agência que uma percentagem dos fundos sociais para projetos sociais devia fazer parte de receitas da agência. Só que isso constitui um erro na altura da apreciação, porque para que a agência utilize fundos que são disponibilizados para projetos sociais, tem que ter o aval, o acordo das empresas que depositam esses fundos. E, naturalmente, a minha gestão, quando entrou em 2019, janeiro de 2019, contactamos todas as empresas que estão presentes no país para saber se elas concordavam que, de facto, se pudesse utilizar parte desses fundos. E todas disseram que não, porque é natural. As empresas não podem concorrer diretamente para despesas que têm a ver com o funcionamento regular da agência. Por quê? Porque nós controlamos as empresas, ok? Logo, elas não podem meter dinheiro para o nosso funcionamento cotidiano. O encontro decorreu na sala de audiências da Casa Parlamentar, na presença do presidente da primeira Comissão Especializada, o deputado Raul Cardoso.